Boa noite a todos. Boa noite aos que estão aqui e boa noite aos que estão aí, certo? Foi muito boa a abertura do Luiz hoje, porque nos faz pensar um pouquinho a respeito das nossas reais necessidades dentro desse plano, o qual habitamos nesse momento, que é o planeta Terra, certo, gente? Nós temos um compromisso e que ele foi firmado lá em cima, né? Vamos dizer assim, esperamos que seja lá em cima, né? Não lá embaixo. De preferência que tenha sido lá em cima. E quando firmamos esse compromisso, assumimos uma série de responsabilidades para conosco, no primeiro momento, mas também para com o ambiente ao qual nós estamos agora vinculados nessa encarnação. Por exemplo, nosso círculo familiar, nosso círculo de amigos, nosso círculo de trabalho, nosso país, o planeta como um todo, porque, como eu já disse até em outras palestras, né, isso aqui é um macro-organismo. Nós somos apenas uma célula de um grande organismo e que, se estão saudáveis, esse organismo funciona muito melhor. Quando você tem células doentes, todo o organismo é comprometido. Então, isso acaba afetando a todos nós como um todo, certo? Por exemplo, quando você vê uma catástrofe como a do Rio Grande do Sul, direta ou indiretamente, de alguma forma, ela está nos afetando, não é? Emocionalmente, economicamente, né? Sem nós muitas vezes estarmos pensando naquilo de uma forma indireta, aquela energia grande de sofrimento, de pessoas com extremas dificuldades, acabam nos afetando, né? E é o que o Eduardo disse também. Muitas vezes, a proliferação de coisas negativas, como, por exemplo, o uso de drogas, distribuição de drogas, seja lá por quem for, seja do mais pobre ao mais rico, isso acaba afetando a sociedade como um todo. Indiretamente nós somos afetados. Mesmo que não afete diretamente meus filhos, minha família, quando eu ligo a TV, eu fico chateado, porque eu falo, poxa, podia ser diferente. Poxa, podia ser melhor, não é? Se cada um fizesse a sua parte. E aí as falhas individuais começam a afetar tudo coletivamente, né? E aí a gente pode incluir desde a sociedade até as autoridades, ou das autoridades até a sociedade, e muitas vezes no seio familiar, nos seios familiares, não é? Em que muitas vezes falta o mínimo, e nem sempre é o material, muitas vezes é o diálogo, é a conversa, é a instrução, não é? Por exemplo, se nós formos pensar no nosso país, um dos maiores problemas do nosso país é a educação. Não é isso, Eduardo? Você não acha? É educação. Porque se você tem uma educação de base, você não vai dizer que a pobreza ela é responsável pela criminalidade. Quanta gente, mas quanta gente, e vamos dizer, a grande maioria das pessoas de baixo poder aquisitivo, estão aí na luta, né? Trabalhando, ou buscando emprego, ou tentando fazer lá um bico, ou de alguma forma, né, procurando ajuda por meio daqueles que podem lhe dar assistência, mas não estão aí roubando ou praticando crimes, né? Então, é claro que isso não é desculpa, mas mostra o quanto nós dependemos uns dos outros, né? No quanto nós podemos ser elementos transformadores. E isso vai para conosco mesmo, né? Muitas vezes a gente se queixa, acha que não é capaz de ajudar, ou acha que não é capaz de se auto-transformar, né? De se transformar para algo ou alguém melhor, mas nós somos capazes, né? Então, a mensagem de hoje é mais ou menos baseada nisso. Acho que essa abertura foi muito boa, porque ela nos mostra exatamente que nós estamos num momento chave da nossa transição planetária, né? Que seria essa fase em que nós, como espíritas, já temos essa noção de que o planeta está caminhando para algo melhor, né? Ele está se regenerando. E a partir do momento que ele caminha para algo melhor, a partir do momento em que ele se inicia esse processo de regeneração, ele tem um compromisso assumido, não é? É um compromisso assumido. É que nem você está lá no ensino médio e você sonhou em fazer uma faculdade de engenharia, não é? O ensino médio, tocou o interfone ali, viu, Lu? Estou vindo aqui. Você está lá fazendo ensino médio, que tem suas matérias, suas dificuldades, e você sonha em fazer engenharia. A partir do momento que você entrou na universidade e começou a cursar a engenharia, ou vamos dizer assim, o sarrafo aumenta, não é isso? É mais difícil, né? O compromisso assumido é maior.
Então a sua aplicação tem que ser maior, o seu esforço tem que ser maior, não é? E o plano terreno está chegando nesse momento em que ele, né, tem que se modificar inexoravelmente dentro do processo evolutivo, que não é um processo individual, mas sim também um processo coletivo, em que o planeta como um todo está envolvido. Então, para que aqui se torne um lugar melhor, o sarrafo aumentou, né? O sarrafo está mais alto. E você tem que cumprir algumas coisas que muitas vezes ficaram lá no passado, foram adiadas, né? Nós somos o que se chama de procrastinadores compulsivos. A gente vai deixando para depois, e vai empurrando com a barriga, e vai deixando para depois, e vai deixando para depois. Chega uma hora que o negócio parece que vai explodir, né, Vinícius? Chega uma hora que você fala, Jesus, deixei acumular muita coisa. Eu fui enrolando e agora eu tenho que resolver. E o nosso espírito, e grande parte dos espíritos que estão encarnados neste momento aqui, tem esse compromisso assumido, em que lhes foi imposta essa missão de transformação, de regeneração. E por isso que intimamente as pessoas nos dias de hoje procuram muito mais a religião, não é? Quantos templos evangélicos existem por aí, se você andar pelas ruas? Quantas casas espíritas, quantas igrejas, quanta busca pela espiritualidade você encontra no mundo hoje em dia? Porque as pessoas se sentem perdidas, elas sentem uma necessidade que elas não, muitas vezes não entendem. E é esse convite, é o convite do Cristo, né, vamos dizer assim, para o banquete celestial. Você quer participar do banquete? Então você tem que usar o traje correto. Você tem que pôr a túnica das bodas, certo? Aí sim você pode participar. Mas para fazer isso, você tem que, né, executar uma série de tarefas para ser merecedor. E nós somos convidados e vamos nos incomodando, porque aquele convite está ali, dentro da nossa consciência. Dentro da nossa consciência. E fica tum, 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 tum. E por maior que seja a sua conquista material, por maiores as conquistas afetivas que você tenha nessa encarnação, você ainda sente que está faltando alguma coisa. Eu tenho certeza que todos vocês têm, às vezes, ou até muitas vezes, ou até diariamente, essa sensação. Né? Parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando alguma coisa. Então, vamos pensar um pouco nisso. Então, o nosso planeta ele está entrando numa fase de regeneração, de transformação. E uma transformação para melhor. Poxa, isso é muito legal, se a gente pensar nisso, não é? É maravilhoso você falar, poxa, eu vou estar num lugar que está se transformando para melhor, por mais que pareça não estar. Por mais que a gente olhe as injustiças sociais, por mais que a gente olhe o comodismo de certas pessoas, por mais que a gente olhe os conflitos que existem mundo afora, entre nações, entre indivíduos, seja lá o que for, você tenha certeza de que esse é um momento importante, é um momento de transformação. Né? Nós não temos nos estudos que nós fazemos, no Conhecendo o Espiritismo, Lu, por exemplo, a lei da destruição, não é? E aí vai, né? Lei do progresso. Então, para que a gente pense. E aí na passagem bíblica, Jesus disse a Lázaro, que estava ali, né? Digamos que num estado talvez catatônico, talvez não estivesse efetivamente desencarnado, mas sentia-se como tal, não é? E Jesus disse para ele, quando mandou remover as pedras, da onde ele estava ali, enclausurado, praticamente enterrado, Lázaro, levante-se e venha para fora. Jesus em nenhum momento, vejam bem, Jesus em nenhum momento entrou lá dentro e saiu com Lázaro nos braços. Ou aconteceu isso? Não. Ele simplesmente, Lázaro, levante-se e venha para fora. Ele convidou Lázaro a reagir. Ele poderia ter trazido toda aquela situação ao seu, como um mérito pessoal, né? Como se ele fosse um super-homem, né? E tivesse trazido Lázaro, olha, eu trouxe Lázaro, eu ressuscitei Lázaro, ele está aqui. Né? Mas não, ele simplesmente jogou para o Lázaro a missão, falou, Lázaro, levante-se, venha para fora. E eu vou dizer para vocês que Jesus continua levantando os mortos, quando dentro ali da nossa consciência tem aquele convite, vai, reage, para de reclamar, descruza o braço, faz alguma coisa ao seu favor, e se isso está difícil, tu começa fazendo pelo seu próximo, pelo semelhante. Porque a partir do momento que você faz algo por alguém, você abdica um pouco, pelo menos por um instante, da sua individualidade, do seu egoísmo. Não é? E você fala, nossa, eu sou mais útil do que eu imagino. Eu não sou essa porcaria toda que às vezes acho que eu sou. Vai dizer que ninguém de vocês não tem um dia ou outro que fala, nossa,
Então, nada que eu faço dá certo. Gente, todo mundo passa por isso. Ou passou, ou vai passar. Então é a hora que nós vemos o quanto essa interdependência ela é importante. Ela é frutífera. Ela não é algo tipo, eu dependo. Que bom que eu dependo, que bom que eu tenho alguém para compartilhar. E se eu tivesse sozinho, que graça teria? Não é? Então essa conduta terapêutica de Jesus, que é o chamado, quando ele chamou Lázaro a reagir, né? O tipo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tipo, Lázaro, você é capaz. Você pode, com suas próprias pernas, se levantar e sair. Eu não preciso entrar aí. E é o que ele diz diariamente para a gente. Reage, reage, reage. Ou age antes de ter que reagir, né? Antes que as coisas te obriguem e que as pedras fiquem ainda mais difíceis de serem removidas, né? E vira aquela coisa que parece, gente, meu Deus, isso aqui não tem como. É impossível. Porque você deixou acumular. Aquilo ficou uma bola de neve, aquilo foi crescendo, quando você vê, está te derrubando. Ou não é verdade, Márcio? Você não concorda? Hã? Então a gente tem que já começar a quebrar a pedra ali, né? Quando ela está ainda pequenininha, já vai com a picaretinha ali, já vai quebrando ela, empurra, sai daqui, sai daqui. Porque se você deixar aquilo cresce, e chega uma hora que fica impraticável. E os nossos espíritos imortais, vindos de diversas encarnações, ele traz essa bagagem de coisas que, né, ficaram acumuladas, que muitas vezes estão ali, tipo, dentro daquela viagem imortal do espírito, ele vai jogando na mala e vai trazendo. Chega uma hora que fica pesado, né? Como o tio Luiz diz muito aqui, tira a canga dos ombros, né, Luiz? Tira a canga, você está deixando o peso do mundo sobre você e você não consegue seguir adiante. Pega algumas coisas e joga. Esquece coisas que te magoaram. Perdoa aqueles que por um deslize fizeram algo que te magoou e que nem sempre fizeram aquilo realmente por mal e que foi apenas por desatenção, que foi apenas por ignorância, que foi apenas por estar aturdido com tantos problemas que acabou te ferindo e que você, sem nenhum espírito de perdão, de indulgência, levou aquilo consigo como sendo algo, meu Deus, eu não posso perdoar, porque não se faz isso comigo. Não deveriam ter feito aquilo comigo. Para, gente. Para. Vai ganhar o quê com isso? Não vai ganhar nada. Vai ganhar uma bela dor de cabeça e vai andar com a canga nos ombros. E aí, se você pegar uma passagem lá que diz: Eu sou a ressurreição e a vida, o que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca jamais morrerá. E crês nisso? Ele pergunta. Né? Implica que confia que tudo é o seu tempo. Nós não vamos conseguir numa única encarnação resolver tudo. Quando você pega o livro Exilados da Capela, do Edgar Armond, que fala daquela raça de espíritos vindos da estrela de Capela, como espíritos com maior conhecimento e que começaram a povoar o plano terreno, encarnando ainda naquelas comunidades e civilizações primitivas, trazendo conhecimento, aquilo deu àqueles espíritos expurgados, expulsos de um outro plano, no qual eles cometiam muitos delitos, opção e chance de recomeçarem, ainda que de forma difícil, né? Arando o campo, sofrendo, tendo dificuldades iniciais dentro de um planeta que ainda era primitivo, mas que através dessa oportunidade que tiveram de reencarnar num novo plano, que ainda era primitivo, mas que necessitava do conhecimento dos espíritos, puderam juntos provocar e proporcionar um crescimento, trazendo o que nós temos no dia de hoje, com conforto, com medicina, tecnologia, com construções, com tanta coisa maravilhosa, que se comparado aos primórdios da humanidade aqui no plano terreno, é uma coisa assim do outro mundo, espetacular. Mas a gente está ainda reclamando, a gente está sempre descontente, a gente está sempre querendo mais. Tem o lado positivo disso, não tem? Claro que tem o lado positivo. Tem aquele espírito de que eu preciso melhorar a minha vida, aqueles que estão ao meu redor. Eu quero aprender mais, eu quero construir mais, eu quero criar mais, eu quero beneficiar a mim e ao meu semelhante. Isso sim pode ser trabalhado de forma positiva. Mas também temos que entender que nós temos uma certa limitação e às vezes a gente também se culpa. Essa também é uma das bagagens que a gente traz, de coisas mal resolvidas e que a gente parece que quer resolver tudo nessa encarnação.
É impossível. É impossível. Mas alguma coisa a gente vai resolver. Esse que é o ideal. É que eu faça aquilo que está ao meu alcance. Que eu atenda ao chamado, que eu levante, que eu sacuda a poeira e vá agir. E cada vez reagir menos, que essa é a ideia. Então a terra regenerada, ela é isso. É em que o macro, tudo aquilo que acontece no planeta nos afeta, mas também o micro, que somos nós individualmente, refletimos no macro, em tudo aquilo em que nós temos como conhecimento do ambiente que vivemos, né? Do nosso planeta, da nossa comunidade, seja lá o que for, algo que esteja além do indivíduo apenas. Então há uma inter-relação que é muito importante e que a gente tem que entender. O que eu faço aqui, por menor que seja, reflete no macro. Mas também, claro, a gente também não pode deixar que aquilo que está errado no macro nos afete ao ponto de nos deixar ali encapsulados como Lázaro, né? Na gruta, achando que já era, né? Morri, não tem mais o que fazer, já era. E não. Jesus está nos mostrando que é possível reagir. Deus nos dá o quê? O livre-arbítrio, o espírito laborativo, a inteligência para que a gente possa reagir. Isso tudo é convite à expansão e não à retração. É um convite para que a gente amplie nossos horizontes, para que a gente busque alternativas sempre, incessantemente. Então, algumas coisas que nos afetam e que são importantes de serem comentadas aqui, a gente bota ali, né? Ansiedade, medo, solidão, a rotina maçante, às vezes, são coisas que incomodam. Quem não tem ansiedade? Se quem falar que não tem, o tio Luiz mesmo ensinou que existe a ansiedade natural até, não é isso? Tem aquela natural, ansiedade natural mesmo, de você acordar de manhã, nossa, será que vai dar tudo certo hoje? Por mais tranquilo que você esteja, já é uma ansiedade natural. É um modo de proteção e também de você estar atento, né? Tudo que está ao seu redor. Hã? Senão nós seríamos uma ameba, disse o Luiz aqui. É isso mesmo, né? Não seríamos essa célula produtiva, a gente seria um micro-organismo paralisado, sem nenhuma ação, sem nenhuma eficácia, servindo para nada. Então a ansiedade, ela é natural, muitas vezes não pode ser extrapolada. Não pode chegar ao ponto de criar doenças que afetem o nosso organismo como um todo. Diz aqui o Marcelo César, saber que a vida após a vida é um fato, conforta muito. Tira um pouco a ansiedade de querer tudo ao mesmo tempo. É o que eu disse agora há pouco. Calma, nessa encarnação nós vamos só resolver alguma coisinha, e olhe lá. Mas se já resolver alguma coisinha, é ótimo. Melhor do que contrair mais dívidas e resgates que tenham que ser realizados lá na frente. Certo? Quantos, né, como disse o Eduardo, tem gente agora da alta classe fazendo coisa errada, que nem precisaria, né? Eles têm uma oportunidade, através da riqueza material, de ajudar muita gente. E, ao contrário, eles estão ganhando mais débitos, né? Estão conquistando mais resgates para o futuro. Sorte nossa que a gente está aqui na Casa Espírita, podendo escutar isso e pensar a respeito disso. Mas o importante também é propagar isso, né? Para aqueles que estão perto da gente. O Eduardo mesmo já foi no meu consultório, a Viviane ali, né? Eu fico falando, não fico até no consultório, né? Gente, vamos lá no Caritas, é legal. Pô, li um negócio lá do Chico Xavier. Fica falando, põe um vídeo, fala. Gente, tem que ser entusiasta, tem que ser entusiasta. Às vezes eu acho que o espiritismo, os adeptos do espiritismo estão diminuindo, principalmente entre os jovens e tal, porque a gente não é tão assim descolado. Você tem que ser descolado, né? Você tem que falar mesmo, abertamente, né? Você vai no templo evangélico, os caras estão com banda de rock lá cantando música gospel. Legal, legal. Vamos cantar a palavra de Jesus, vamos. Vamos ser espíritas realmente, na acepção da palavra, né? Praticar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, incorporar isso na nossa vida. Eu acho muito legal. Tem gente que vai torcer o nariz, né, tio Luiz? Tem gente que vai torcer o nariz. Certa vez eu ouvi de uma amiga falando isso. Você acredita nesse negócio de reencarnação? Você tá louco? Eu falo, tá bom então, né? Eu poderia até dizer, falei assim para ela, poderia até dizer, não é que eu acredito, né? Tenho provas. Eu tenho provas, né? Mas tudo bem, se você quiser acreditar, a Casa Espírita, ela é rica em conhecimento, né, em aprendizado.
E a gente tem que estudar, não adianta. O Espiritismo, ele te obriga a você estar sempre estudando e buscando informação, não é, Guilherme? Isso que incomoda algumas pessoas, né? Muita gente se afasta às vezes porque fala, poxa, eu vou ter que ler, ter que estudar. Mas é legal, amplia o horizonte, é importante. Vamos lá, falei da ansiedade. Medo. Se temos hoje cicatrizes, olha lá, significa que vencemos a batalha, ou pelo menos uma ou outra batalha. Estejamos abertos porque outros afetos chegarão para compensar as nossas dores. Divaldo Pereira Franco. Ele diz o seguinte, exatamente no que está aqui. Se você está onde está, é porque você já é um vencedor, não é? Até brincava com os amigos no colégio, a gente falava assim, se a gente está aqui, a gente já é vencedor, não é? Você não tem a fecundação? Você não tem a fecundação do espermatozoide, o óvulo? Quantos milhões de espermatozoides, né, correram lá para chegar e fecundar o óvulo? A gente é vencedor, a gente chegou primeiro. A gente chegou primeiro, dentre milhões. A gente é o number one, medalha de ouro. Nós já nascemos vencedores. É um bom ponto de vista? Já começou aí. É porque era para a gente estar aqui. E nós não estamos sozinhos, diz o Divaldo. Calma. Sempre vai ter uma mãozinha que vai ali onde você menos espera, né? Ou não é verdade? Certo? Eu até brinquei esses dias também, a gente falando aí do Rio Grande do Sul, eles queriam muito se separar do Brasil, né? Eles têm até movimento separatista. Que bom que eles não se separaram. Não foi? Porque eles têm uma nação inteira para ajudá-los. Quanta gente está estendendo a mão para eles? Talvez se eles fossem um outro país, a ajuda seria menor, né? Ah, são eles lá, vamos mandar alguma coisinha. Não, é o nosso país, é o nosso povo. Tem essa, né? Então, nada é por acaso. Né? De repente, é isso aí mesmo, para a gente ver que nós dependemos uns dos outros e não estamos sozinhos. Solidão. Por força da lei superior, todas as consciências transitam em fluxo incessante pelos dois universos, o físico e o espiritual, conectados entre si e com a consciência cósmica. Ó, estamos todos ligados a Deus. Né? Como é que é, Lucila? Fluido cósmico universal, não é? Que permeia a tudo e conecta a todos. Né? Se eu desejar o bem para o Gustavo, ele vai se sentir bem ali, ele vai falar, pô, é um cara legal, né? Eu olho para o Gustavo e já fico contente. Ele percebe isso, né? Fala, Gustavo, é energia. Eu estou jogando energia boa para ele. Né? E ele devolve para mim, na mesma intensidade. Lembra se no começo ele não fosse com a minha cara? Ele ia falar, ah, o cara é legal, vai, deixa lá. Né? Ele tem umas coisas esquisitas lá, mas o cara é legal. Tinha um professor na faculdade, quando eu dava aula na faculdade, que ele tinha sido meu veterano. Anos depois nós nos tornamos professores, só que ele entrou bem antes que eu. Quando eu entrei, fui contratado como professor de uma equipe na universidade. Ele fazia umas piadas meio jocosas comigo, fazia umas sabotagens lá, assim, na dele, assim e tal. E eu falava, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Passou um ano que eu estava lá, teve um evento, que teve uma festa lá, uma confraternização. Eu acho que ele bebeu uma coisa a mais, aí ele se soltou e falou, cara, posso falar um negócio? Eu não ia com a sua cara. Você entrou aqui, eu achei que você era uma ameaça. Você é um cara muito legal, gosto muito de você, viu? Mudei totalmente meu conceito a seu respeito. Dá um abraço aqui. E virou meu melhor amigo. E virou meu melhor amigo dentro daquela equipe de trabalho. Era o cara que eu mais sentia proximidade, que eu mais me identificava. Porque houve uma troca de energia. E que no início era uma antipatia, se tornou uma simpatia mútua. Né? Ele, infelizmente, aos 36 anos, teve um câncer de pâncreas, que é um câncer dos mais agressivos, acho que até o mais agressivo, né? E veio a desencarnar, né? Depois de 6 meses que descobriu, morreu jovem. E é um amigo querido que eu tenho dentro do coração aí já há longa, longa data, né? Então a vida é isso, gente, é essa troca. E nós estamos permutando energia constantemente. A casa espírita é um ótimo lugar, né? Para a gente se sentir bem e sair um pouco da tal da rotina. Diria que a felicidade não é aceitar ou não as imposições da vida. A felicidade reside em entender as posturas da vida. Se neste momento há dificuldades, desafios, problemas, recomendaríamos a resignação dinâmica, a ação nobilitante, a prática do bem. Se eu estou me sentindo mal, vou fazer o bem para alguém. Se eu estou me sentindo inútil, vou ser útil a alguém. Se eu me sinto improdutivo, vou iniciar a produzir algo, mesmo que no começo seja difícil. Mas isso vai me mostrar a minha capacidade e vai me levar para cima. Né? De novo, é o Lázaro, venha para fora.
Saia daí de dentro. E o nosso Chico não podia ser melhor, né? Disse uma vez: quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando estava na escola, eles me perguntaram o que gostaria de ser quando crescer. Escrevi: feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa. E eu disse a eles que eles não tinham entendido a vida. Nossa, eu até arrepio. Hã? É, essa famosa, como é que é lá? Receba. Receba essa lição, aprenda para pensar. E ainda o Chico, aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Não é? Cada dia que renasce é uma nova oportunidade, como é uma encarnação. Né? E o nosso planeta depende disso, né? Dessa consciência coletiva. E que a gente pode, vai contagiando, né? Vai contagiando, um a um. Eu contagio ele, que contagia ela, e a gente transmite isso para outras pessoas. Eu já tive feedbacks positivos das pessoas que não são espíritas, dizendo: nossa, é muito legal como vocês encaram a vida. Vocês não se abalam tanto com a morte. Vocês têm um pensamento otimista para algumas coisas que eu não vejo, ou não entendo porquê, como vocês conseguem ter otimismo. É a nossa doutrina. Ou não é, tio Luiz? Não é verdade? Isso é uma coisa assim fantástica. Sim, simples assim. É natural. Né? É natural. É algo tão natural quanto nascer, não é? E aí tem gente que, né? Você vê as crenças, muitas vezes as pessoas se enlutam, né? E aquela coisa tenebrosa, arrastada, que dura. Claro, ninguém vai ficar contente de ver um ente querido partir, óbvio. Como é uma viagem, né? Eu tenho um filho que vai estudar no exterior e ficar 1 ano fora, eu vou ficar chateado, óbvio. Eu vou estar longe dele. Né? Alguém que parte, a gente vai ficar chateado. Mas a gente não pode deixar afetar-nos de uma forma que atrapalhe tudo, que interfira em tudo que está ao nosso redor e que torne a nossa jornada ainda mais difícil e arrastada. E que faça com que muitas vezes a gente procrastine, adie as coisas, adie a mudança. Fique esperando algo que vai cair do céu, como Jesus na porta ali da caverna, achando que ele vai entrar, levantar a gente, que nem o super-homem, e falar lá, tocar a musiquinha do super-homem. Qual que é a musiquinha do super-homem, Du? E aí sai voando, né? Não, Jesus está ali fora, falando: vem, vai, vamos, sai daí de dentro, vem, anda, se mexe, filho. Vai, eu te dei braço, perna, inteligência, te dei um monte de coisa. Você já está habitando um planeta muito melhor do que aquele que você conheceu lá milhares e milhares e milhares de anos atrás, quando você chegou que tinha que empurrar a rocha para fechar a caverna, para o urso não entrar e comer sua família inteira. Não precisa. Hoje em dia tem outras coisas perigosas, né? Mas a gente vai se virando. Então, essa mensagem. Queria agradecer a vocês e que vocês reflitam nesse chamado, porque o momento é agora. E que vocês não são nenhum esquisitão aí, tá? Todo mundo é normal. Quando vem aquela coisa meio estranha na cabeça, ai meu Deus, queria fugir, queria sumir. Por que só comigo? Não é só porque só comigo, com ele, com você, com ela, com todos. Tá? Fechou? Você acha que é só com a gente? Não é. Né? Então que a gente pense a respeito. E amanhã, já ao acordar de manhã, agradece. Deus, obrigado. Poxa, que dia lindo, que perfeição, tudo que está ao meu redor, por maior que sejam os problemas, eu vou tirar de letra, vai dar certo, vamos embora, vou mostrar que eu sou capaz e eu vou seguir em frente. Que o chamado está ali, esperando a gente mostrar o quanto a gente é capaz de transformar esse planeta, esse ambiente, num lugar melhor. Certo? Era essa mensagem. Valeu, gente.